outra maneira de vocês conseguirem fazer movimentos na construção, né? Ou seja, sair daquele quadrado e não prejudicar a vida do cliente, tá? Pensando já nessa questão de áreas faltantes, é a gente pensar em trabalhar em 2 ou mais baguás, tá bom? Ou seja, eu posso criar aqui uma situação de um L, de um T ou de um U, tá? Levando em consideração essas questões de proporção que a gente trouxe, tá bom? Por exemplo, deixa eu fazer aqui no cantinho. Por exemplo, eu posso fazer uma primeira construção em formato de retângulo, tá? E aí eu posso trabalhar os excessos aqui que eu quiser, tá? E suponhamos que eu queira um espaço gourmet, ou o cliente queira, ou a casa seja muito grande, o cliente queira uma privacidade a mais nos quartos, tá? Enfim, se eu tiver que construir mais que isso, eu posso vir aqui, ó, e eu posso criar um L. Tá vendo? Isso aqui vai fazer com que eu tenha 2 baguás, que eu tenha o primeiro baguá, que é o do corpo principal, e o segundo baguá, que é nesse corpo secundário. Aqui, tá? Aí, dentro disso aqui, eu posso falar, mas eu também quero um excessinho aqui na prosperidade do cliente, eu também quero um excesso aqui na sabedoria do cliente, e sei lá, eu quero um excesso aqui na área da família, da criatividade, perdão. E aqui no segundo baguá eu quero um excesso também aqui na área da prosperidade e relacionamento. Tô inventando uma fórmula meio bizarra aqui, tá, gente? Mas é claro que na hora de projetar vocês vão fazer uma coisa bonitinha, tá bom? Ou seja, eu posso criar essas áreas excedentes para trazer mais energia para a vida do meu cliente, aonde eu quiser, tá vendo? E eu posso fazer um baguá em L, tá? Trouxe o L porque é a primeira maneira da gente quebrar, né, o baguá em 2, tá bom? O que precisa acontecer para um baguá ser considerado L, minha gente? Primeira coisa, tá? O L sempre, ó, guarda isso, sempre vai ser uma área excedente. O segundo baguá sempre vai ser uma área excedente, tá? Não tem como você quebrar o baguá sem que ele seja uma área excedente. Ou seja, aqui, ó, está o midpoint do meu baguá, do meu primeiro baguá. Esse pedaço aqui, ele é menor do que a metade do todo do baguá principal. Então, ele é uma área excedente. Tef, então quer dizer que se eu resolver fazer um L e eu errar na proporção e eu vim e fizer isso aqui, ó, eu não tenho um L? Exatamente. Nessa situação, você vai estar criando tudo isso aqui de área faltante, tá? Por isso que vocês precisam entender a proporção do L, tá bom? Então, sempre tem que ser exatamente igual ou metade do primeiro baguá, combinado? Tá? Nós já fizemos plantas assim em L, a gente fez poucas casas do zero na vida, né, Bel? Acho que foi uma ou duas. Desculpa. Casas do zero, a gente fez uns 2 projetos? 2, 3, não lembro agora. Tá, mas eu lembro de um especificamente que a gente fez exatamente isso. A gente fez um L, porque o cliente queria a parte principal no primeiro baguá, e no segundo ele queria criar um espaço para receber, então um espaço gourmet, de uma sala de jogos, uma sauna, junto com uma piscina, etc, tá bom? Então, vocês podem criar mais de um baguá, combinado? Tá? E aí fica a dica, tá? Que existe também o formato em T, o formato em U, tá? Que também podem ajudar a criar esses L's, tá? O que é o T? O T nada mais é do que eu ter um corpo principal e eu ter esse pedacinho do L no meio, ou seja, eu tenho o formato de um T, tá? Respeitando a proporção, ok? Em U, a mesma coisa, eu posso ter isso, eu posso ter um pedacinho aqui em cima e um pedacinho aqui embaixo, tá vendo? Isso me forma o U, só que eu também preciso respeitar essas proporções, ou seja, isso aqui, X mais Y, tem que ser ainda assim menor ou igual ao todo, né, do baguá por 2, dividido por 2, tá?
Ou seja, esses dois ainda assim tem que ser menor do que a metade do todo para ser área excedente. Tá bom, gente? Não sei se eu compliquei demais falando isso para vocês, mas me digam se vocês entenderam essa questão de poder fazer uma construção em L, tá? Regina, e os clientes que querem de qualquer maneira um jardim de inverno no Guarda Saúde, como curar? O Rê, pensa que você não necessariamente cria, quando você faz um jardim de inverno, não necessariamente isso é uma área faltante, tá bom? Por quê? Porque você pode ter essa proporção do H, tá bom? Fica a dica aí para você projetar de forma que não seja área faltante, tá? Ou se você tiver um jardim de inverno que você tenha, por exemplo, uma cobertura Zetaflex, ou seja, que ela fecha e ela abre, podendo ter essa flexibilidade como uma janela, você também já vai estar eliminando essa questão da área faltante no centro, tá bom? Glorinha, esse excessinho na criatividade não deslocaria o primeiro baguá, gerando uma falta nos amigos? Eu vou tirar isso aqui, Glorinha, para não confundir. Eu entendi. A Glorinha falou, mas isso aqui não vai alinhar aqui, ó. Nesse caso, existem casos que não, tá bom, Glorinha? É até um ponto novo que a gente vai colocar no e-book agora na revisão do e-book, tá? Mas não necessariamente, tá? Você tem que entender se isso faz parte do primeiro baguá ou do segundo baguá, tá? Tirei para não dar confusão, desculpa aí, tá? Mas é um assunto mais avançado, tá bom? Mas não é uma regra necessariamente, tá? Deixa eu ver, Edu, a porta principal pode estar no baguá menor em caso de uma planta em L? Geralmente, que assim, Edu, tem algumas regrinhas do L, né? A gente tem uma live aqui no canal falando só sobre a aplicação do baguá em L, tá? Lá você vê vários exemplos. Pode acontecer de você ter a porta principal na parte menor do L? Pode, tá? Mas geralmente o que acontece é que o principal é o primeiro baguá. Logo, geralmente o baguá maior é o primeiro, porque o segundo vai derivar de uma área excedente do primeiro, entendeu? Então, geralmente isso acontece. É uma regra absoluta? Não, tá bom? Porque a gente já viu que situações que não era necessariamente isso, ok? Mas a tendência é que o primeiro seja o maior, tá? Então, se você for pensar em fazer essa questão de colocar a porta principal no segundo baguá, toma esse cuidado, tá? Por exemplo, tá, Edu? Se eu colocar a porta principal, deixa eu fazer de outra cor para você conseguir ver. Se eu colocar a porta principal aqui, ó, no segundo baguá, provavelmente o que vai acontecer é que esse aqui vai ser o primeiro baguá, tá vendo? E a área excedente que vai gerar o segundo baguá. Então, você acaba mudando isso, tá? Não é uma verdade absoluta, tá? Mas pode ser que isso aconteça assim, beleza? Muito bem, gente. Deixa eu ver, Fran. Uma sacada fechada em uma quina se torna um excesso? Sim, com certeza. Quer dizer, se tiver na regrinha, tá bom? Se tiver na proporção, sim, tá? Deixa eu ver aqui se eu tenho uma da Cíntia. Mas área de lazer aberta pode, né? Fogão, churrasqueira, fogãolinha. A princípio, sim, tá? Daí, Cíntia, você vai ter questões de terreno. Aí você dá uma olhadinha na aula de terrenos que a gente fala um pouco sobre essas questões da implantação como um todo. Tá bom, gente? Muito bem, então, tá? Então, vocês podem usar aí o L, o U, o T, para criar formas diferenciadas aí na construção e ainda assim não prejudicar, não criar nenhuma falta para o cliente. Eu acho que, assim, a grande regra aqui é não criar faltas na vida do cliente, tá bom? É basicamente isso, tá? Se vocês criarem faltas, naturalmente isso vai acabar gerando aí problemas na vida deles, tá? E não colocar nada importante nas áreas excedentes. E ó, ponto importante, segundo baguá não é área excedente, é segundo baguá, tá? Área excedente, e quando a gente tem dois baguás, ele não é área excedente. Então, eu posso ter o quarto aqui nesse segundo baguá? Posso. Posso ter o fogão aqui nesse segundo baguá? Posso, tá? Eu não posso ter o fogão nas áreas excedentes, beleza? Tá? Então, só para ficar bem claro aí essa questão. Muito bom. Aprendendo demais, Glorinha. Obrigada. É legal, né? A Glorinha é nossa aluna, só que ela não larga as aulas ao vivo por nada. Oi? A Glorinha, ela ama as aulas ao vivo. A gente ama também, Glorinha. Na verdade, você que é aluno, você já tem aí um monte de coisa na sua cabeça que você vai somando com essas ligações que a gente está fazendo hoje aqui, tá? É claro que quem é aluno já
entende melhor aí tudo que eu tô falando, tá? E existem outros pontos também que ele vai levar em consideração, tá?